tudo bem? Espero que a semana que passou tenha corrido tudo bem com você. E essa que está iniciando hoje, eu tenho certeza que ela será maravilhosa. Eu queria trocar com vocês nesses instantes que a gente tem sobre um tema que eu acho que é muito pertinente, ainda mais por toda oferta que a gente tem nos recursos hoje de internet, né? Sobre comparação, onde eu chego à conclusão que a gente não precisa se comparar. Eu acho que hoje uma das coisas que talvez roubam mais a nossa paz possa ser essa questão que a mulher encara hoje de comparação. Às vezes ela é muito sutil, a gente não se percebe nesse sentido e a gente talvez comece olhando para uma outra mulher, comparando talvez com que a medida, né? A medir ela pela gente, ou coisas, o corpo dela, a casa dela, a forma que ela trata a família, a forma que ela se desempenha, se desenvolve, né? E a rotina que ela tem, tudo que ela possui, né? A forma talvez até mesmo que ela experimenta e vive Deus. Então são coisas que pode bater na gente e possa gerar um sentimento de insuficiência. E quando a gente se vê comparando, querendo, vivendo não mais a nossa vida e querendo viver a vida do outro, parece sempre que a gente está atrás, a gente está sempre devendo algo e sempre precisando melhorar alguma coisa para performar melhor e não viver tudo aquilo que Deus tem construído para a gente. E aí a gente se vê nessa situação de comparar. E isso é tão sutil que isso pode gerar na gente uma máscara, né? A gente pode viver uma máscara, a gente pode colocar uma máscara na gente, impedindo que a gente possa enxergar tudo aquilo de bom que Deus tem feito nas nossas vidas. E tem uma passagem que diz em Gálatas, que eu vou ler com vocês agora, Gálatas 6:4, que talvez possa falar um pouquinho para a gente como que a gente pode experimentar isso. Gálatas 6:4. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá a glória só em si mesmo, e não em outro. Vamos lá de novo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá a glória só em si mesmo, e não em outro. A palavra é clara, né? Para a gente poder experimentar e viver da nossa própria obra, do que a gente produz, do que a gente é. E Deus não chama a gente para ficar olhando para o lado, para a gente ficar comparando nada a ninguém. Ele chama a gente para poder viver tudo aquilo que Ele tem ofertado para a gente, na nossa história, na criação que Ele tem para a gente, de tudo que Ele quer desenvolver na gente. E às vezes eu tenho percebido e visto que muitas mulheres têm deixado de viver com leveza porque passam o tempo todo demais querendo ou tentando alcançar uma versão que Deus não pediu para elas, sabe? Como eu falei no início, né? A gente tem hoje o poder da internet. As pessoas apresentam pra gente aquilo que elas querem que a gente veja. A internet mostra pra gente recortes daquilo que ela quer que a gente veja, mas Deus vê a gente por inteiro. Ele vê a gente com o nosso esforço diário, com a nossa dor, com a nossa intenção, com as nossas batalhas mais silenciosas, nos dias mais difíceis que ninguém vê, só você e Deus têm essa intimidade. E talvez a gente hoje precise ouvir isso e saber que, Michele, você não está atrasada com nada. Michele, por mais que você veja aquilo que te encanta na internet, você não precisa copiar ninguém, você não precisa viver a história do outro, porque Deus construiu e estabeleceu uma história para você. E ter esse espaço para você se perceber vendo isso que Deus tem feito pra gente, isso é incrível, isso muda totalmente
toda essa nossa percepção. Porque aí a gente sai da comparação e aí a paz entra, a gratidão entra, a leveza de caminhar entra e a gente finalmente começa a florescer e a se permitir sem pressão a viver o melhor que Deus tem feito pra gente o tempo todo. Então, eu queria trazer para vocês essa reflexão, que o que hoje nos alimenta tem que ser o amor, a gratidão, a leveza do ser que a gente conquista em Deus, e não aquilo que a gente vê nas mídias, aquilo que a internet quer que a gente veja. Criar ambientes seguros, criar ambientes saudáveis, não ter qualquer tipo de cobrança a partir do olhar do outro. E eu acho que é essa maturidade que a gente precisa ter todos os dias, de saber proteger a nossa própria mente, o nosso coração, a nossa vida, a nossa família. E eu queria orar com você hoje sobre isso, para que a gente possa tentar viver os nossos dias da melhor maneira, de maneira mais clara, assim como é o desejo de Deus, que a gente possa experimentar os desejos de Deus na nossa vida. Pai querido, obrigado porque em Ti a gente pode ser o que nós somos. Obrigado porque em Ti a gente não precisa ter máscaras para performar nada, por mais que a gente tente fazer isso. Isso está na nossa natureza. Mas, Senhor, nos ajuda a todos os dias a buscar a não comparação, a poder enxergar algo que a gente tem para ofertar ao mundo, Senhor. Que a gente possa entender que nós somos mães, mulheres, profissionais e que somos maravilhosas por isso e que a gente não precisa se comparar a ninguém. Pai, crie em nós, Senhor, essa mente saudável, esse coração leve e que a gente possa todos os dias caminhar em paz, crendo que o Senhor escolheu e escreveu a melhor história para cada uma de nós, Senhor. Nos ensina, Senhor, a caminhar com leveza nessa vida. Nos dê a maturidade e a tranquilidade para enxergar e entender aquilo que eu vou reter para poder tomar como exemplo, para poder melhorar a minha vida. Mas aquilo tudo, Senhor, que me faz querer comparar alguém e parar de viver o que o Senhor escreveu para mim, para viver o que o outro está vivendo, Senhor, afasta de nós. Cuida da gente o tempo todo, Pai. Que a nossa semana seja maravilhosa, que a gente possa aprender a viver em Ti em todo o tempo. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. É isso, minhas amigas, que a gente possa todos os dias experimentar o melhor de Deus, que a gente possa enxergar o nosso valor através da ótica do Senhor, através dos olhos do Senhor, que Ele possa nos ensinar e a gente possa se permitir experimentar a viver as melhores histórias que Ele já escreveu pra gente e que a gente não se distraia olhando para o lado ou para o outro para tentar performar algo que não é o que Deus escolheu. Que a gente aprenda a todos os dias a florescer o amor, a florescer a gratidão e florescer a leveza do espírito. Que você tenha uma excelente semana, que você possa divulgar esse vídeo, compartilhar esse vídeo para aquelas amigas, para aquelas pessoas que você acha que possa ser útil e que a gente se veja. Que a gente tenha uma excelente semana. Que Deus abençoe a todas vocês. Um beijo no coração. Beijos, beijos.